Colega aqui na Unicinos, foi professora do PPG aqui da Unicinos, hoje continua professora, né, na Universidade Federal de Santa Maria, e onde já está há muitos anos, né, Jane? E vem de um período de pesquisas intensas em Paris. Ela passou um ano, né, pesquisando vários temas em pós-doc na França, em Paris, e retorna, imagino, cheia de novas ideias no período, né, de intensa reflexão, em que a gente se afasta um pouco das atividades. É um prazer enorme, então, tê-la aqui hoje. A professora Jane é graduada em Direito pela PUC, mestre em Integração Latino-Americana pela Federal de Santa Maria, doutora em Direito aqui pela Unicinos e professora da Universidade Federal de Santa Maria, como eu mencionei, vindo desse período de pós-doc. Trabalha com várias questões envolvendo o direito cosmopolita e hoje foi convidada, então, para trazer algumas reflexões nesse campo. Percebam que nem todos, alguns palestrantes são especialistas em direito, né, referente ao Congresso, que são os bancos de perfis para fins de persecução criminal, mas a ideia também é trazer outros pensadores, outras reflexões para a gente poder oxigenar também esse campo de interesse. Jane, muito obrigada. Quero começar dizendo, então, sobre a universalização. Que a universalização, ela apresenta algumas fragilidades, seja porque os conceitos vinculados a ela ainda são conceitos bastante maleáveis. Eu imagino que os professores, os colegas que aqui me antecederam, de algum modo falaram disso. E são maleáveis, sejam porque os valores que seus defensores pregam ainda são conflituais, seja porque as normas ainda são, de algum modo, inefetivas. E essa inefetividade das normas, ela também está vinculada à dispersão das fontes normativas, onde é produzido o direito. Também se vê uma insuficiência de recursos apresentada pela judicialização do direito mundial. Essa judicialização do direito mundial, ela é enfraquecida não apenas pela concorrência de diversos órgãos hoje de controle, de diversos tribunais, por exemplo, quanto pela participação cada vez maior dos atores privados que no campo da justiça hoje praticam o chamado forum shopping. Então, os atores privados escolhem a justiça que eles querem, que decida os seus conflitos, até mesmo conflitos ligados à área da biotecnologia. E assim nós também podemos começar falando e reconhecendo uma radical mudança da paisagem jurídica que ocorre hoje no mundo. E essa mudança radical é provocada pela mundialização e pela internacionalização do direito. Todos nós aqui sabemos que, então, a antiga, já gasta pirâmide kelseniana, ela tem sofrido vários impactos, que a gente pode imaginar, impactos que advêm de vários anéis que circundam hoje essa pirâmide jurídica e que impactam sua força e o fechamento da pirâmide. E também dizer que a mundialização que nós conhecemos hoje, ela não é inédita, ela não é a primeira. Há um autor que eu gosto muito, que é o Eduardo Gibbon. Quando ele descreve a ascensão e a queda do Império Romano, ele nos faz ver que a mundialização, então, não é um fenômeno contemporâneo. Mas o elemento novo que a mundialização apresenta hoje é justamente ligado ao desenvolvimento da ciência e ao impacto das tecnologias que abolem fronteiras, transformam radicalmente a relação do homem com o próprio homem, com a natureza, com as coisas, e também impactam a relação do homem com as instituições em geral. E nesse contexto há um conjunto de fluxos que se movimentam de maneira circular. Esses fluxos são fluxos científicos, fluxos culturais, fluxos econômicos, fluxos financeiros. E uma questão importante hoje são os fluxos migratórios. E esses fluxos marcam a necessidade de nós repensarmos, e aqui não vai nada de novo, vou dizer, numa necessária refundação daquilo que se entende por soberania, daquilo que se entende por territorialidade, que são dois de vários pilares que formam a concepção de Estado moderno hoje. Isto não é uma tarefa simples. Por que não é? Porque, embora existam instituições internacionais e instituições regionais, o professor acabou de mencionar, as cortes regionais,
elas ainda não estão completamente organizadas de modo a darem conta, né, a terem capacidade de enfrentar os desafios globais, para os quais tampouco essa disputada soberania não apresenta mais soluções. Então nós podemos perceber que esse terreno é um terreno bastante movediço. Por outro lado, podemos falar nas crises mais recentes que o mundo tem vivenciado. Nós podemos ver as crises recentes vivenciadas na Europa, no mundo árabe, etc. E que despertaram nos defensores do Estado os piores receios que esses defensores já carregavam consigo, levando-os a intensificar, então, de um lado, o discurso em favor da soberania, da territorialidade. Mas, dado que a soberania e todos esses fatores, esses elementos que compõem, compuseram essa conformação do Estado moderno, também estão fragilizados, os defensores de uma democracia transnacional, como, por exemplo, Jürgen Habermas, não é? Ele vai defender a criação, a construção de uma comunidade cosmopolita, né, embasada nessa democracia transnacional. Mas nós também podemos reconhecer aqui que essa mundialização, ela favorece, e há de ser reconhecido sim, o aparecimento de muitas disfunções. Uma das disfunções, falada aqui nessa manhã, é a ocorrência e a permanência dessa ocorrência dos crimes contra a humanidade. Nós temos a ocorrência e a permanência de exclusões de toda hora, que decorrem das desigualdades que as populações de todos os lugares da Terra vivenciam. E nós temos também uma disfunção, que é a disfunção advinda dos riscos tecnológicos. E essas três disfunções, elas não podem ser resolvidas mais do ponto de vista dos estados funcionando isoladamente. O aparecimento, portanto, de cenários altamente mutáveis, de cenários instáveis, tem esse poder de manter, nós podemos também imaginar, no fio da navalha, a democracia e os direitos humanos. E o universalismo, também pode ser dito, ele não é um fenômeno, ele não é uma expressão dos tempos contemporâneos. Nós podemos estabelecer um recorte na história da humanidade, nós podemos chegar até a obra kantiana, no final do século XVIII, para verificar em uma das obras do Kant, A Paz Perpétua, que ele lá já propunha a adoção de um cosmopolita por meio da existência de uma federação de estados livres, mas também ancorado na ideia de hospitalidade universal, dizendo que aqui não havia apenas uma intuição, que isso não era apenas uma proposição sem sentido, mas que era realmente direito. Então aqui é o momento de chamar a atenção para o papel do direito na regulação, no estabelecimento de limites para o uso que se faz das pesquisas, da biotecnologia, no campo da genética. Porque, como disse Castoriadis, talvez a gente perceba um grau maior ou menor de civilidade na medida em que nós mesmos pudermos impor limites àquilo que nós fazemos. E, portanto, esse universalismo que se fortalece e que se propaga ao longo do século XX, ele não é mais um universalismo fundado na crença em Deus ou em fundamentos últimos, mas ele expressa, sim, a ideia e a preocupação para a construção daquilo que alguns teóricos da área do direito e para muito além da área do direito chamam da necessidade de construir a ideia de comum, ou, para nós, o direito, um direito comum que pertença a toda a humanidade. E esse ideal, ele é confrontado por três desafios, essa construção desse direito comum. O primeiro desafio é concretizar os direitos do homem, o segundo desafio é estabelecer bases sólidas para construir o conceito de humanidade, e o terceiro desafio é entender que o mercado não conhece fronteiras e que ele sim universalizou. De fato, a mundialização, então, ela apresenta muitos desafios que fragilizam as pretensões universalistas de muitos hoje. Não apenas porque os interesses do mercado, como eu disse, é que se universalizam, mas porque outras dimensões dessa própria universalização estão, em maior ou menor
maior medida, ligadas aos interesses econômicos. Veja se podemos lembrar aqui os episódios de 11 de setembro de 2001, que não representam o começo de uma tomada de consciência radical do que havia mudado, mas nos convocam a pensar sobre os limites da universalização, dos limites da vida em sociedade, e também pensar que nós todos comungamos um destino comum. Nós, humanidade, comungamos um destino comum. Portanto, os atentados, eles reavivaram, de um lado, a discussão sobre o que nasceu em Nuremberg, acerca dos crimes contra a humanidade, sobre a definição desses crimes, sobre a determinação de seus autores, sobre o uso dos marcos normativos, e também o que tem de novidade nos episódios de 2001 é justamente o uso das modernas tecnologias que facilitaram a criação das redes criminosas, que estão hoje em estágio muito avançado, muito mais do que a capacidade que os Estados ainda têm de criarem as suas redes de controle, e quando criam suas redes de controle, criam e as utilizam e as praticam, como nós todos sabemos, violando também os direitos humanos. Portanto, esse é um desafio na medida em que, ao contrário das redes criminosas, as redes institucionalizadas pelos Estados, ou por organismos estatais ou não estatais, pelas organizações internacionais, devem, então, respeitar os princípios democráticos, e o que não impede, antes, fortalece o objetivo de construir um universalismo jurídico ancorados naquilo que nós podemos chamar de justiça global, que está expressa hoje, essa justiça global, pela existência dos tribunais regionais e pela existência de tribunais internacionais, como a Corte Internacional de Justiça, como o Tribunal Penal Internacional, que funcionam, mas não funcionam ainda inteiramente a serviço desse universalismo jurídico. E não funcionam inteiramente porque nós devemos também reconhecer a existência de muitas resistências que podem ser comprovadas pela negativa de muitos estados poderosos ainda hoje de se submeterem à jurisdição dessas cortes de justiça não nacionais, regionais ou internacionais, ao próprio Tribunal Penal Internacional, mas também resistência em ratificar inúmeras convenções e tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Os riscos tecnológicos e a subserviência humana às tecnologias, eles andam ao lado dos crimes contra a humanidade, né? O que se experimenta, então, hoje é a extensão dos riscos, e o colega referiu, sim, os colegas que me antecederam parece que também, como tudo que é feito pelo homem, o lado positivo e negativo das novas tecnologias e da biotecnologia, que é justamente pensar sobre a extensão dos riscos no espaço e no tempo, e que deixa essa crucial pergunta sobre a capacidade dos Estados de prevê-los e controlá-los, especialmente na sua dimensão estrutural. E esses riscos estão ligados a todas as questões concernentes à saúde, ao meio ambiente e ao uso das tecnologias. E, portanto, podemos pensar numa sorte de catastrofismo esclarecido que manteria a consciência dos perigos do risco e a necessidade de evitá-los a partir de respostas jurídicas no campo da prevenção e no campo da precaução. A mundialização das exclusões é outro problema que nós vivemos, faz parte desse fenômeno global da internacionalização, porque as desigualdades globais continuam crescendo, não dão sinais de recuar e confirmam a presença de uma diferença de velocidade entre a implementação dos interesses do mercado, dos interesses do comércio e dos direitos humanos. Agora, especificamente sobre o impacto das biotecnologias sobre o direito. E aqui eu quero falar um pouquinho do relativismo. A professora Mihaela Mas-Martin refere que o pior inimigo do relativismo não é o universalismo. Ela vai dizer que o inimigo do relativismo é a mundialização. Ela vai dizer que, por
quê? Porque a mundialização ela não é apenas econômica, ela é também jurídica e, portanto, ela impõe alguns limites. E por que é assim? Porque já não é mais possível pensar juridicamente em termos de fronteiras puramente nacionais, cuja mais forte consequência é a desestabilização do direito internacional, na medida em que os Estados não são mais os atores exclusivos do cenário internacional e, além disso, o Estado é cada vez menos, ou o direito internacional, melhor dizendo, é cada vez menos um lugar em que os Estados ocupam o lugar de estrelaria. O universalismo, então, não existe ainda, embora tenhamos que reconhecer isso, se o universalismo não existe ainda senão por fragmentos, porque ele ainda é muito fragmentado, mas, mesmo assim, ele tem um papel importante. E antes de afastar o relativismo, esse universalismo por fragmentos pode ser uma força de atração. Tomando-se tal realidade como referência, o universalismo também pode tender muito a ser imperialista, porque é derivado da vontade de poucos estados poderosos, que têm poder econômico, poder político, poder bélico. Talvez o pior inimigo do relativismo, diz a professora Delmas Martins, seja ele mesmo. Porque, de igual modo, nós ainda não definimos o que é o relativismo à exaustão. Portanto, a binariedade, de um lado, universalismo, de outro, relativismo, não pode ser interpretada a partir da teoria tão somente, como se as fragilidades do universalismo bastassem para reafirmar o relativismo e vice-versa. Mas o que nós temos que ver é a força dos fatos, e talvez aqui entre a questão crucial das biotecnologias. É preciso entender a força dos fatos a partir de uma descrição empírica, a diversidade dos sistemas jurídicos no mundo, e de uma prescrição moral, a existência de um pluralismo de valores que o relativismo encerra. Então, isso é importante fixar. De um lado, a diversidade de sistemas jurídicos e, de outro lado, o pluralismo de valores. Mesmo isto é que vai demarcar o relativismo e que vai nos levar a algumas perguntas sobre os limites, sobre a regulação da pesquisa, da biotecnologia, sobre a aplicação daquilo que se faz nesse âmbito. Portanto, ausente dos manuais de direito e de parte dos dicionários jurídicos, o termo relativismo insere-se, ainda hoje, sobretudo no campo da filosofia moral e da ética. Porém, mesmo se esses campos fazem despontar a tolerância, isso não garante a não ingerência e a hegemonia para resolver os conflitos que daí advêm. Portanto, os problemas vinculados às biotecnologias remetem e nos fazem caminhar e nos confrontam a esse cenário complexo, porque o uso das biotecnologias o uso que delas é feito, se de uma parte ele resolve muitos problemas humanos, de outra produz muitas perturbações e produz muitos riscos globais que em si são apenas parte de um problema maior. O problema então, distinguir, e aqui os colegas poderão falar, ou já falaram muito melhor do que eu, o problema é distinguir entre os riscos aceitáveis e os riscos inaceitáveis no campo da biotecnologia. E esse exercício de pensamento, que nos remete à prática, ele decorre muito mais daquilo que nós podemos chamar de uma lógica da gradação dos riscos, do que uma lógica binária do tudo ou nada. Ou se aceita ou não se aceita. No âmbito da globalização, ainda que os riscos sejam globais, o problema surge porque cada um pode definir os riscos ou tentar preveni-los a partir do seu próprio sistema. Aí está o relativismo. Fixando unilateralmente seus níveis e determinando o que é aceitável ou não. Aqui está o perigo, por exemplo, dos tribunais internacionais de darem aos Estados uma margem de apreciação a essa matéria muito ampla, porque então cada Estado definirá quais são os riscos aceitáveis, quais são os níveis desses riscos sobre temas que são globais e que não conhecem fronteiras. Quanto aos riscos biotecnológicos, sabe-se que as biotecnologias evidenciam, antes de tudo, problemas éticos que remetem a valores de cada sociedade, ilustrando o conflito entre o relativismo dos valores e o universalismo dos direitos
e também ao conceito de humanidade. É importante, então, chamar a atenção para uma palavra. Essa palavra é a interdependência científica, interdependência e econômica, que caracteriza a globalização, conduz ao reconhecimento, de um lado, de valores comuns, para conseguir, em alguma medida, harmonizar as práticas nacionais. Essa necessidade demonstra a inadaptação da lógica do território sobre o objeto das normas que podem integrar situações jurídicas além das nossas fronteiras. Desse modo, diante das tecnologias da vida, a globalização não apenas cria a incerteza por um lado, quanto ela estimula, por outro, a levar que levemos em conta que a existência dos danos e a probabilidade desses danos. Eu quero rapidamente dar alguns exemplos. O caso do uso dos organismos geneticamente modificados é muito ilustrativo sobre isso, sobre esse relativismo. Nós temos aqui 3 campos de análise. A utilização dos organismos geneticamente modificáveis, como sabemos, ela oferece um risco potencial e, ao menos até hoje, não há plena certeza se esses organismos vão ou não atingir outros organismos não modificados diretamente. A certeza que fica é que a genética e as pesquisas mais recentes realizadas em seu domínio demarcam ser a genética, juntamente com a dimensão econômica e a dimensão informacional, a terceira dimensão da globalização. A genética é considerada por muitos então como uma terceira importante dimensão da globalização. Somente essas 3 dimensões, econômica, informacional e genética, elas representam sem dúvida uma verdadeira revolução. Se não são, portanto, inteiramente conhecidos os efeitos dessas práticas, por exemplo, ao meio ambiente, a vida individual e coletiva e a própria economia, nós podemos citar aqui as experiências do projeto Terminator, da empresa Monsanto, que indicam a confiscação progressiva da agricultura mundial por uma grande empresa transnacional, e aqui o tema não é a responsabilidade social e jurídica das empresas transnacionais hoje no mundo, mas esse é também um bom debate. Esse projeto, ele tem obrigado os agricultores a cada ano recomprarem as sementes para a sua produção. Portanto, o impacto das biotecnologias sobre o direito pode ser identificado, de um lado, nos limites do relativismo, uma vez que as normas ou as normativas globais que regulam a matéria são um caminho para a universalização e para a proteção dos direitos humanos. Mas, por outro lado, esse impacto ele pode ser identificado em um grau de desordem no âmbito da internacionalização pela justaposição de conjuntos normativos nacionais e não nacionais, conjuntos normativos diferentes, por normas técnicas hoje que governam o nosso mundo. E, às vezes, esses conjuntos normativos são muitas vezes contraditórios, não coordenados entre si e que, portanto, também nos colocam muitas interrogações. Seguramente, a resposta aos riscos globais provocados pelas biotecnologias poderá decorrer da internacionalização do direito. Mas essa internacionalização deverá ousar para o conjunto de Estados definir os riscos e os seus graus de aceitação. Agora, brevemente, o impacto do direito sobre as biotecnologias. Eu gostaria então de falar sobre os marcos normativos globais. O professor antes já referiu, o colega que nos recebeu já fez essa referência. Mas eu convido os colegas a pensarem sobre como o direito pode contribuir para reduzir os riscos que o uso das biotecnologias provoca. Assim, se a força das coisas que advém do resultado das pesquisas no campo da biotecnologia pode impactar o direito pelos riscos que provocam e pelos efeitos concretos que causam, no plano global há fortes movimentos voltados ao seu controle e à imposição de limites que respeitem os direitos humanos. A referência e a vinculação de tais textos normativos
à Declaração Universal dos Direitos do Homem e aos dois pactos da ONU de 1966 sobre direitos civis e políticos, confirmam, e culturais, sociais e econômicos, confirmam o caráter universal e indivisível dos direitos humanos. Na área de interesse, então, desse seminário, eu só gostaria de chamar também a atenção para 3 marcos normativos globais, que indicam o universalismo dos marcos globais, que impactam, então, o relativismo. Que é, e aqui, portanto, eu vou pedir licença para não repetir novamente, mas é a Declaração Universal sobre o Genoma Humano de 1997, que eu destaco, coloco e reconhece a unidade fundamental de todos os membros da família humana. A Declaração Universal de Dados Genéticos Humanos de 2003, que traz consigo alguns objetivos fundamentais, e dentre eles a proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. E finalmente a Declaração Universal sobre Bioética de 2005, que traça alguns objetivos importantes e estabelece, dentre eles, uma orientação para os indivíduos, para os grupos e comunidades, para respeitar, então, a dignidade humana e pensar nas gerações futuras. E os princípios que essa declaração sobre bioética nos traz, sim, podem aqui ser destacados a dignidade, o consentimento, a privacidade e a confidencialidade. E eu concordo com os colegas, no mundo não há nada absoluto no mundo real, portanto nenhum desses princípios são absolutos. A própria declaração diz isso, porque quando no artigo 13 ela diz que um dos princípios é a solidariedade e a cooperação, aqui uma hermenêutica conjunta vai nos mostrar, então, que nenhum princípio, nenhum deles é absoluto. E eu queria só chamar a atenção para a lei brasileira 12.654, que é a lei de banco de dados de perfil genético, uma lei bastante nova, pequena, e que no seu artigo 5º, letra A, parágrafo 1º, mostra a opção do Estado brasileiro, não só, isso não é opção, mas porque deveria ser assim mesmo, o alinhamento do Estado brasileiro a esses marcos normativos anteriores. Porque no final do parágrafo 1º diz assim, que essa lei ela é feita consoante as normas constitucionais, então aqui respeita a constitucionalidade e as normas internacionais, portanto aqui respeita a convencionalidade sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Não há como então interpretar a nossa lei sem interpretar esse conjunto de marcos normativos globais na matéria. Portanto, esse alinhamento é bastante visível. Eu termino, agora breve, para falar da humanidade ou da construção de um possível humanismo jurídico em perspectiva cosmopolita, já que essa é a parte final desse meu tema. Eu chamo a atenção para dizer que nenhum totalismo guerreiro bate às nossas portas hoje. A herança do totalitarismo guerreiro, como o colega referiu antes, é uma herança do século XX, das duas grandes guerras. Ainda que nós hoje vivenciemos os perigos do Estado Islâmico e tudo que envolve essa questão complexa, é preciso reconhecer que a catástrofe mudou de performance, mudou de cara. O espectro da guerra total parece que, de certo modo, está afastado. Para o homem, então, o perigo hoje não é mais a bala do canhão, embora possa ser a bomba atômica. Mas o perigo, e aqui eu quero lançar um olhar um pouco otimista, o perigo pode estar nos laboratórios silenciosos. O que há pode ser um divórcio entre a nossa vida e o pensamento. Talvez porque nós juristas ainda pouco saibamos sobre o que se passa nas salas de pesquisa, onde a ideia de pessoa humana corre o risco de ser absolutamente transformada ou até mesmo, não sei quando, desaparecer. Mas é bom perguntar se nós podemos e queremos lutar contra a ciência. Não. Devemos impedir os avanços das pesquisas? Também não. Tudo, para essas perguntas, a resposta
resposta é não. E podemos, quem sabe, aí sim partilhar o mesmo temor do Jacques Derrida. O temor é porque ele não sabia bem se deveria ter medo ou se ele deveria saudar tantas transformações que nós estamos vendo no mundo hoje. Seguramente o que devemos cuidar é exatamente sobre a exasperação da nossa redução enquanto humanos, a lógica do cálculo, e com isso a redução da nossa capacidade de pensar, pois a hipótese de uma catástrofe ou de uma doce catástrofe não é uma simples visão do nosso espírito, tampouco um temor sem justificativa. A invasão do mercado, a irrealidade canibal do mundo informático hoje, a manipulação da biociência e da biotecnologia são ameaças reais que se combinam para mostrar que já não há mais o que fazer com o homem antigo. Como disse um grande filósofo francês que eu gosto muito e que hoje está sendo revigorado em seu pensamento, que é o Jacques Ellul disse que o homem, o que existe é apenas um processo sem sujeito. Talvez nós tenhamos que pensar sobre isso. E assim, essas reflexões pouco otimistas nos incitam e nos conduzem, quem sabe, a tomar outro partido e a pensar sobre outra perspectiva. A perspectiva da humanidade. O princípio da humanidade, trabalhado por Jean-Claude Mirabeau, tem como fundamento ser causa desse mesmo. É bom não esquecer. E nós concebemos o homem como o tratamos. Essa circularidade heraclitiana nos impõe a responsabilidade conosco que nenhuma técnica, nenhuma ciência e nenhuma economia podem eliminar. Por isso, é preciso levar a humanidade à condição de uma categoria jurídica. Não apenas a humanidade como vítima dos crimes contra a humanidade, mas a humanidade como titular de direitos. E aqui nós podemos então avançar de um debate que é bastante complexo sobre o patrimônio comum da humanidade, sobre os bens comuns da humanidade, os bens públicos da humanidade, ou o comum, ou o bem comum, como um princípio político. E, portanto, reconhecer a humanidade como titular de direitos que compõe, então, esse comum humanitário que deve orientar a síntese entre os direitos do homem e os direitos da humanidade em perspectiva contemporânea. Muito obrigada.